graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de cada um dos irmãos. Meu nome é Welles Pereira, você está no canal Minuto de Fé. Irmãos e irmãs, inscreva-se no canal Minuto de Fé, comente, compartilhe os nossos vídeos, deixando um joinha aí abaixo do vídeo. Você pode também estar assistindo até o final e deixando o seu comentário. Nos ajuda nesse trabalho de evangelismo, de estar distribuindo, de estar deixando, semeando a palavra do Senhor. Eu gostaria, em primeiro lugar, de estar deixando um versículo que se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 1 e 2, que fala sobre o temor do Senhor. A palavra diz o seguinte: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então aqui nesse versículo fala sobre o temor que nós devemos ter do Senhor nosso Deus por todos os dias da nossa vida. Então eu gostaria também de estar deixando alguns versículos que fala justamente em não temermos as circunstâncias, não temer os nossos inimigos, porque nós temos um Deus que é bem maior. Então, eu vou deixar também um versículo que se encontra em Êxodo 14, versículo 13. Está escrito: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Aí é Moisés falando ao povo para não temer os inimigos. Assim nós também não devemos temer os inimigos, as circunstâncias ao nosso redor. Devemos ter temor do Senhor, mas não temer aqueles problemas que se levantam no nosso dia a dia, as circunstâncias que se levantam para nos amedrontar. Nós temos sempre que confiar no Senhor em todo o tempo. Também em Deuteronômio, no capítulo 20, no versículo 3 e 4, está escrito assim: ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai conosco, a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então a promessa do Senhor é que Ele está sempre à nossa frente, batalhando por nós contra os nossos inimigos. Sejam quais forem esses inimigos, seja enfermidade, seja problema familiar, problema conjugal, seja qual for a situação, nós temos que saber que o Senhor está batalhando por nós. Ele sempre está à frente dos nossos problemas, seja qual for a situação. Tem também um outro versículo que eu separei, que está no livro de Números, no capítulo 14, versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Aí é Josué e Caleb falando ao povo, para que não temessem aqueles inimigos que estavam ali naquela terra, porque o Senhor era com eles. Aqui Josué e Caleb falando ao povo antes deles entrarem na terra prometida, porque o Senhor havia mandado os dois para espiar aquela terra, e o povo temeu, o povo estava amedrontado. E Josué e Caleb aqui tenta encorajar aquele povo para entrar na terra prometida. Em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21, está escrito também: eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe e possui como te falou o Senhor, Deus de teus pais.
não temas e não te assustes. Então, nesses versículos que eu li, os irmãos podem ver que sempre falam de não temer, não ter medo do inimigo. Precisamos sempre confiar na provisão do Senhor, sempre confiar que o Senhor está cuidando de nós. Então, a palavra de Deus, várias vezes, ela nos fala: não temas, não temeis, não precisa ter temor das circunstâncias, dos inimigos que podem se levantar, porque o nosso Deus, ele é muito maior. Nós precisamos confiar nessa palavra. Um mandamento frequente ao povo de Deus no Antigo Testamento é temer a Deus. Ou temer ao Senhor também é muito falado na palavra de Deus. É importante que saibamos o que esse mandamento significa para nós como cristãos. Somente à medida que verdadeiramente tememos ao Senhor é que seremos libertos da escravidão, de todas as formas de temores anormais e satânicas, de todos os pecados. Então nós precisamos em todo tempo confiar em Deus, confiar que Ele está batalhando por nós. O mandamento geral de temer ao Senhor inclui uma variedade de aspectos do relacionamento entre o crente e Deus. É fundamental no temor a Deus reconhecer a sua santidade, justiça, retidão, como complemento do seu amor e misericórdia, conhecê-lo e compreender plenamente quem Ele é. Esse temor baseia-se no reconhecimento que Deus é um Deus santo, cuja natureza inerente o leva a condenar o pecado. Temer ao Senhor é considerá-lo com santo temor e reverência e honrá-lo como Deus, por causa da sua excelsa glória, santidade, majestade e poder. Então, o nosso Deus é um Deus supremo. Ele está acima de tudo e de todos. A sua grandeza, a sua majestade, o seu poder é muito maior do que nós podemos imaginar, do que a nossa mente pode calcular. Eu separei aqui alguns versículos que falam também do temor ao Senhor. Em Josué, no capítulo 24, no versículo 14, está escrito assim, agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e do Egito, e serve ao Senhor. Então nós devemos anular toda idolatria, tudo aquilo que nós buscamos mais do que ao Senhor, porque primeiramente nós devemos buscar o Senhor, porque Ele é quem cuida de nós, é o Senhor que nos dá saúde, que nos dá força, é o Senhor que nos livra dos nossos inimigos. Então é somente a Ele que nós devemos buscar, e nada de idolatrar outras coisas, buscar outros caminhos que não sejam os caminhos do Senhor. Salmo 33, versículo 8, está escrito: tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Então o salmista aí está nos falando que todos nós devemos temer somente ao Senhor. No Salmo 111, no versículo 5 também, o salmista diz assim: dê o mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto. Então nós devemos lembrar sempre do Senhor, porque Ele é quem nos dá o mantimento, é quem nos alimenta, que nos dá a provisão, é Ele quem cuida de nós. Também o profeta Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, ele nos deixa uma mensagem. Ele diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. São palavras de Deus através do profeta Isaías para o povo. Então nós não devemos temer as circunstâncias, devemos sim ter temor do Senhor para termos uma vida quieta diante do nosso Deus, saber que Ele é Deus e que Ele está cuidando de nós. Nós não devemos, como diz nessa mensagem de Isaías, não assombrar diante das circunstâncias, diante de tudo aquilo que pode estar acontecendo, mas saber que Deus está cuidando de nós. Como nesse versículo diz, eu te esforço e te ajudo. O Senhor, Ele nos esforça dia após dia, Ele tem renovado as nossas forças, tem nos capacitado,
e tem nos ajudado. Ele nos sustenta na batalha, porque Ele é o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. No livro de Zacarias, no capítulo 8, no versículo 14, está escrito: porque assim diz o Senhor dos exércitos, assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nesses dias. E por fim ele diz: não temais. Então o Senhor constantemente ele nos diz: não temais. Seja qual for a circunstância, meu irmão, minha irmã, não temas, porque o Senhor é conosco, o Senhor é contigo. Ele está nos guardando. O Senhor não nos desampara. O tempo todo a palavra de Deus fala que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. E os olhos do Senhor contemplam toda a terra. Então tudo o que está acontecendo ao meu, ao seu, ao nosso redor, o Senhor está contemplando, Ele está vendo. E Ele nunca nos desampara, porque Ele é um Deus fiel, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso. Então que essa palavra possa ficar aí no seu coração, que você não se esqueça que essa palavra é uma palavra da palavra de Deus, é uma palavra diretamente da boca de Deus para você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.